Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a terceira rodada da Libertadores 2023. E vamos ver agora o saldo, como é que ficou a classificação, como é que estão os brasileiros, quais foram os resultados e algumas surpresas que porventura aconteceram nesta terceira rodada. Teve time brasileiro que o melhor resultado não foi o dele, foi o do adversário, do grupo. A gente vai falar sobre isso, que é uma das situações aí dessa terceira rodada. Então, vamos para o nosso resumo da terceira rodada da Liberta 2023. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E vou te dar uma outra dica. Se você quiser assistir a todos os jogos da Libertadores até a final, da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, hoje Campeonato Brasileiro, né? Série A, B, C e D, filmes, novelas, vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link. Nos comentários fixados também tem um link. Você clica lá, você vai cair lá na parceria com Zona Play, com Zone Play, e você vai ver como é fácil ter tudo isso em casa ou na palma da sua mão. Na palma da sua mão é muito bom. É muito bom. Eu estou testando e é muito bom na palma da mão. Então, irmão, segue a minha dica aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, beleza? Então vamos lá, galera. Tivemos abrindo, né, os trabalhos para os brasileiros. Tivemos o Fluminense. Deixa eu botar o óculos aqui, irmão. A tela está debaixo da câmera aqui, então eu vou ter que ficar olhando para baixo para a tela, mas sem óculos, irmão. Eu não enxergo absolutamente bosta nenhuma. Tivemos um placar histórico, né? O River Plate tomou a maior goleada da sua história na Libertadores. Perdeu de 5-1 aqui no Maracanã para o Flusão. O Flusão meteu 5-1 no River Plate. O River Plate teve um jogador expulso, mas o Fluminense mostrou a força e mostrou o que eu estou falando, né? O Fluminense é um dos favoritos ao título da Libertadores, como é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e como é favorito na Copa do Brasil. O Fluminense vai ganhar, mas pelo futebol que está jogando, a gente não tem como não falar que o Fluminense é favorito aos 3 campeonatos que está disputando. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vai ter fôlego para os 3? A gente não sabe. Dificilmente isso acontece. Mas, irmão, o Fluminense pode fazer. Ali é tríplice coroa. Na verdade, nem é tríplice, porque já ganhou o Campeonato Carioca. Então, o Fluminense pode terminar assim um ano com 4 títulos e entraria para a história do Fluminense, né? Então, tem um time bom, mostrou força, e o Fluminense é hoje o principal time do Rio de Janeiro, e o Fluminense hoje é um dos principais times do Brasil. Não estou falando aí de dinheiro, estou falando de futebol, tá? Falando de futebol, é um dos principais. Eu acredito que na cabeça aqui do futebol brasileiro esteja o Fluminense e o Palmeiras, o restante embaixo, tá? Então o Fluminense, um grande resultado. Na minha opinião, o resultado mais expressivo, se eu não estiver enganado, o resultado mais expressivo dos brasileiros e da rodada, se eu não estiver enganado. Então, Fluminense 5, River Plate 1. Aí tivemos no mesmo dia, na terça-feira, o Corinthians perdendo em casa, estreia do Vanderlei Luxemburgo, perdendo para o Independente Del Valle. Alô, Neto! E aí, seu fanfarrão? Não zoou o Flamengo com suco Del Valle, quando o Flamengo perdeu o título para o Independente? A língua ao chicote, irmão.
A língua é o chicote. Tá gostosinho tomar o suco Del Valle? E o Corinthians perde para o Independente Del Valle por 2-1. Deixa eu aqui na classificação. Na classificação do grupo do Fluminense, o Fluminense é o primeiro colocado com 9 pontos. Se não estiver enganado, o Fluminense é o melhor time. O Fluminense é o melhor time da Libertadores. É o único time com 9 pontos. Ninguém mais tem 9 pontos. Então o Fluminense tem tudo para terminar, só depende dele, para terminar a fase de grupos aí na primeira colocação. Então, o único time 100% é o Fluminense. O Corinthians com essa derrota está na terceira colocação, numa situação bem complicada. O primeiro colocado do seu grupo, do grupo E, é o Argentino Júnior com 7 pontos. O Independente Del Valle tem 6, o Corinthians tem 3 e o Liverpool tem 1. Já está eliminado? Não, ainda faltam 3 jogos. Ganhou os 3 jogos, vai fazer 12 pontos. Passa o Independente, passa o Argentino Júnior. Mas tem que ganhar os 3 jogos o Corinthians. Ainda dá. Estou escutando muita gente falou que o Corinthians já está eliminado. Não está eliminado. Ainda dá. Mas que tá difícil. Que ficou mais difícil. Isso, ficou. Aí tivemos na quarta-feira o Internacional, o Inter de Porto Alegre, jogando em casa contra o Nacional do Uruguai. E o Inter deu mole, empatou em 2-2 com o Internacional, contra o Nacional. Acho que eu fiz um vídeo desse jogo, se eu não estiver enganado, agora não me lembro, porque eu faço tanto vídeo. O Internacional fez 1-0, tomou o empate, fez 2-1, quase no final do jogo, e nos acréscimos tomou o 2-2. O Nacional deu 2 chutes em direção ao gol. O Internacional deu mole. Foi um placar ruim do Internacional. Continua na segunda colocação, com 5 pontos, mas tem o Independente, que está com 4 pontos na terceira colocação, e o Nacional na primeira com 7. Está tudo em aberto. O Metropolitanos, que esquece, esse aí é o time que ninguém pode perder ponto. Se alguém perder um ponto para ele, esquece. Então, ainda dá. Faltam 3 jogos pro Internacional, como para todo mundo. Dá para o Internacional, inclusive, terminar na primeira colocação. Mas se tivesse vencido esse jogo, trocaria de lugar, porque o Internacional ia para 7 pontos e o Nacional ia ficar com 4. O Nacional ia ficar com 6 pontos. O Nacional ia ficar com 6 pontos e o Internacional ia ficar com 7. Ia ficar na frente do Nacional. Então, foi um resultado em casa ruim para o Internacional. Então, até agora, um brasileiro ganhou e goleou, um brasileiro perdeu e um brasileiro empatou. Aí vamos para, continuando na quarta-feira, o Palmeiras, que começou mal, perdendo na Libertadores, jogou fora de casa contra o Barcelona e venceu por 2-0. Venceu, não com tranquilidade, mas com autoridade. Tá? Com autoridade. É um time muito maduro do Palmeiras. O time do Palmeiras é o mais cascudo do futebol brasileiro hoje. Então, é um time que você não pode duvidar nunca. O Palmeiras foi lá. Eu coloco o Palmeiras junto com o Fluminense. Se hoje eu tivesse que apostar, você aposta o quê? Aposto que vai ter uma final brasileira. Quem é a final brasileira? Se não tiverem no chaveamento encontro, Palmeiras e Fluminense. Essa seria hoje a final da Libertadores, pelo que eu estou vendo os times jogarem. Nenhum outro time está jogando mais que Fluminense e Palmeiras. Nem os times argentinos. Nenhum time argentino está jogando mais. Então, para mim, hoje, a final seria Fluminense e Palmeiras. E o Palmeiras vai lá e vence o Barcelona por 2-0. Tivemos o Atlético Mineiro, que estava numa situação muito complicada.
tinha perdido as 2 primeiras rodadas, perdeu para o Libertad, perdeu para o Atlético Paranaense e joga em casa e ganha do Alianza Lima e poderia ter goleado. Outro time que poderia ter goleado nessa rodada foi o Atlético Mineiro. Teve mais de 30 chutes, mas perdeu muito gol, perdeu pênalti. Pontaria horrorosa, último passe horroroso, por isso não goleou o Alianza Lima. O Alianza Lima não deu um chute sequer ao gol. Acho que um, se não estiver enganado. Só. Jogou todo atrás. Jogou para perder de pouco. Mas pelo menos ganhou. Mas poderia ter goleado. O saldo de gols pode definir muita coisa num grupo complicado do jeito que está. Deixa eu pegar aqui o grupo do Palmeiras. Eu acabei esquecendo. O Palmeiras está na segunda colocação, com 6 pontos atrás do Bolívar, que também tem 6 pontos. A diferença é o saldo de gols. O Barcelona é o terceiro com 3. O Cerro Porteño é o quarto com 3 pontos. Então o Palmeiras começa a recuperar. A tendência é que o Palmeiras, nas próximas rodadas aí, até o final, assuma a liderança do grupo C. Já o Atlético Mineiro está na terceira colocação. O grupo está todo embolado, todo mundo tem chance. Mas na próxima partida, se eu não estiver enganado, o Atlético Mineiro tem que vencer. Porque a próxima partida, se eu não estiver enganado, deixa eu pegar aqui. Aqui. O próximo jogo da Libertadores é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro perder, irmão, vai ficar muito complicado. Muito complicado mesmo. Não é pouco complicado, não. Então vai ter que ganhar. Mas tá na briga ainda. O grupo tá bem equilibrado. Esse grupo que tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ainda tem chance, mas tem que ganhar o próximo jogo. Se não ganhar, vai ficar muito complicado para o Atlético Mineiro. Então, boa vitória do Atlético Mineiro, mas poderia ter sido goleada. Aí tivemos, na quinta-feira, o Flamengo empatando fora de casa com o Racing, jogo que teve 2 expulsões. Jogo horroroso. Acho que dificilmente teve um jogo pior do que esse na rodada. É disparado, para mim, dos brasileiros que jogaram aí, que eu vi jogar. Eu não sei nem se o jogo do Corinthians foi tão ruim, apesar do Corinthians ter perdido. Eu acho que o jogo do Corinthians não foi tão ruim quanto esse do Flamengo. O jogo foi horroroso. Horroroso. Porra, dá pena. Dá pena de assistir o jogo. O Flamengo empatou. Você levando em consideração que foi um jogo na Argentina, o empate não é tão ruim. Mas se você levar em consideração que o time do Racing é ruim, o centroavante do Racing é o Paulo Guerreiro, pô. Que eu achei que já tinha até se aposentado. Pô. Não viu a cor da bola, o Paulo Guerreiro. Um jogo ruim. Flamengo, um time medroso, covarde. Do Racing também, parece que os dois entraram para empatar. O melhor resultado para o Flamengo não foi esse 1-1. O melhor resultado do Flamengo foi esse jogo aqui, ó. Numblense 2, Alcas 1. Porque se o Alcas tivesse vencido, o Flamengo estaria na terceira colocação. Se o Alcas tivesse vencido, o Alcas estaria com 6 pontos. Estaria na segunda colocação na frente do Flamengo. Ia botar uma pressão no Flamengo monstruosa. Então, o melhor resultado do Flamengo não foi um empate com o Racing. Foi a vitória do Nublense, que fica com 3 pontos, igual ao Alcas. Esse foi o melhor resultado do Flamengo. Nem isso o Flamengo consegue. O Flamengo depende da ajuda dos outros para conseguir alguma coisa. Tá feia a coisa do Flamengo. Feia a coisa do Flamengo. E você levando em consideração, não concordo muito com o que o Sampaoli falou em relação ao jogo. Discordo. Se um jogo fraco, feio, horrível o jogo. O melhor resultado do Flamengo foi a vitória do Nublense contra o Alcas. Então, esse jogo eu não vou nem falar que foi muito ruim. Muito ruim. Mas deixou o Flamengo ali na segunda colocação. E o Flamengo agora tem mais 3 jogos, sendo 2 em casa. Então, acho eu que a tendência, apesar do Flamengo não estar fazendo por onde, eu acho que a tendência seja até o Flamengo terminar, mesmo não jogando nada, na primeira colocação do Grupo A. Tá? Mas acho que dificilmente esse time do Flamengo, do jeito que está, passa de umas quartas de final. Dependendo do chaveamento, pode até passar das oitavas. Mas das quartas de final, acho muito difícil esse time do Flamengo, do jeito que está jogando, passar.
E fechando a rodada, tivemos o Furacão vencendo o Libertad fora de casa, de virada por 2-1. Tem o vídeo aqui no canal. Saiu perdendo. Primeiro tempo não foi bom. Segundo tempo teve mudanças. Foi melhor. Virou o jogo. Depois entrou o modo Filipão, no modo avião. Ficou só se defendendo, mas conseguiu segurar o 2-1. Então, o resultado foi melhor do que o jogo em si do Furacão. Mas o que importa é o resultado. Passando para as oitavas de final, é um outro campeonato, é uma outra situação, é um mata-mata. O Filipão é bem experiente nisso, vai ajudar, óbvio, o Turra. E a gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense é o atual vice-campeão. E aqui é uma coisa que eu vou falar. Olhando os dois times que chegaram na final do ano passado, Atlético Paranaense e Flamengo, hoje o vice-campeão está melhor do que o campeão. E é justamente o encontro que vai ter no Campeonato Brasileiro, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, você já sabe o que eu vou falar quando eu fizer a pré-rodada do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Furacão é favorito contra o Flamengo dentro de casa. Primeiro, que eu digo dentro de casa, e segundo, que o futebol do Furacão hoje é superior ao do Flamengo. Mesmo não sendo talvez muito confiável, ainda não está muito confiável o Furacão, a torcida reclama muito, mas em relação ao Flamengo, o Atlético Paranaense é superior. Então, destaque, a goleada do Fluminense. Derrotas. Tivemos apenas uma derrota, apenas um brasileiro perdeu, que foi o Corinthians. Então tivemos 4 brasileiros vencendo. 2 brasileiros empatando, que foi o Flamengo Internacional, e um brasileiro perdendo, que foi o Corinthians. Saldo dessa rodada, muito bom, muito bom. Não vou falar excelente, excelente seria se ganhassem todos os jogos, mas acho muito bom, de bom a muito bom. 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nessa rodada. Então, parabéns aos brasileiros. O Corinthians não está eliminado, ainda dá para se recuperar, mas tem que ganhar os 3 jogos, senão vai pro ralo. Tá aí o resumo da terceira rodada da Libertadores 2023. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!